Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Obrigado, hein, por estarmos juntos em mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Gratidão, gratidão, gratidão a você. Alberto Almeida chegando. Tá tudo bem contigo, amigo? Claro, Damião. Estamos em dezembro, nesse mês celebrativo acerca do Natal, onde a figura de Jesus é evocada em diferentes espaços, notadamente pela cristandade. E hoje vamos também dar um olhar para essa data tão celebrativa e tão volumosa, no sentido do significado para o cristianismo. Vamos aqui estar olhando para essa data. Então, e olhando para essa data, conta para gente, Alberto Almeida, qual é o tema do Diálogos no Jardim das Oliveiras de hoje, Alberto Almeida? O que te chama mais a atenção? A manjedoura, o monte ou a cruz? Essa é a proposição de hoje. A manjedoura, o monte onde Jesus fez o sermão da montanha ou a cruz onde ele foi crucificado? Olha aí para a sua reflexão, enquanto você vai pensando, vamos acompanhar a partir de agora, Alberto Almeida, o que te chama mais a atenção? A manjedoura, o monte ou a cruz? Alberto Almeida. É natural compreendermos que a manjedoura é o espaço de excelência nesse mês evocada quando se recorda que Jesus nasceu. Mesmo sabendo que dezembro não foi necessariamente o mês onde Jesus nasceu, todavia, a convenção humana no acordo do imperador com o Papa à época, que estabeleceram o dia 25, trouxe para a cristandade a possibilidade desta celebração e o mês de dezembro ficou assim consagrado como o mês da manjedoura, onde Jesus nasceu. Não importa se ele nasceu em dezembro ou em abril ou em outubro, como supõem outros historiadores. Importa que ele nasceu. E a manjedoura, sem sombra de dúvida, é esse espaço de excelência para podermos refletir no significado da vida deste homem incomparável que chegou à Terra e nos serve, segundo os Espíritos, de modelo, de guia, de referência para aqueles que caminhamos segundo a sua proteção e segundo os seus ensinos. O monte, no entanto, significa a grande síntese daquilo que ele fez. Ao viver, Jesus pôde estabelecer na Terra uma mensagem de amor que, naturalmente, ainda foi demasiadamente repetida, mas muito pouco vivenciada. E é uma mensagem que está ainda por ser não só descoberta na sua profundidade, mas está por ser experienciada no cotidiano. Ali, sobre o monte, Jesus canta, teoricamente, a vida que ele levou na prática. É a grande síntese do Evangelho, está ali, o que fez Allan Kardec, retirar do Sermão do Monte a maior parte dos ensinos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, os espíritos elegeram, em consonância com Allan Kardec, que, sob a inspiração deles, trouxe do Sermão do Monte a teoria da prática de Jesus quando esteve conosco.
É, por assim dizer, o ato de viver a sua proposição, o seu messianato, a sua história, que deveria compor a história de todos os homens. A cruz é a celebração final que estabelece o selo de um exercício de amor que vai ao devotamento, à renúncia e à dedicação extrema. O sacrifício da cruz traduz, numa boa medida, aquilo que permeia o comportamento daqueles que amam acima dos limites que a humanidade conhece. Este super-homem chamado Jesus, portanto, teve na cruz a sua finalização da sua história corporal ao poder dizer de que todos devemos experimentar o amor até o nível do sacrifício. Esses 3 pontos que nós elegemos aqui para podermos fazer uma interlocução com os nossos internautas agora, os radiovintes, os telespectadores, eles nos dividem. É muito comum aqueles que estão muito próximos de Jesus, através do sofrimento, elegerem a cruz. Aqueles que estão familiarizados com o canto da humildade e do renascimento, escolhem sempre a manjedoura, que fala da alegria, do canto, da celebração dos espíritos, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra. Enfim, é um punhado muito grande de pessoas, normalmente elege a manjedoura. E há um outro grupo que vai mais para a centralidade do monte, por entender que Jesus foi grande não pelo que ele morreu, mas sim pelo que ele viveu. E que o mais importante de Jesus não foi ele ter emergido na terra ou submergido sob a crueldade dos homens numa cruz. O mais importante foi a forma como ele pôde lidar na convivência humana, entretecendo interlocuções extraordinárias que, nos corações humanos, ele deixou uma epopeia de virtudes na celebração das atitudes amorosas com que ele tratou o cego, o surdo, o leproso, a prostituição, tratou o desumano, o cruel, tratou o cobrador de impostos, o ladrão, enfim, todos aqueles que fizeram parte da história da vida de Jesus, está ali no Sermão do Monte a grande síntese. Na realidade, aqueles que estudamos e refletimos sobre a vida de Jesus, não podemos fragmentá-lo em pedaços ou achar que algo pode ser mais importante do que o outro, ou de que, tendo uma parte, as outras são dispensáveis. A vida de Jesus é um conjunto indissociável que vem antes da manjedoura e que se segue após a cruz. É, na verdade, uma grande canção que, se tirarmos um pedaço, ela fica incompleta. A manjedoura, ela fora anunciada pelos profetas, e ali se cumpriu, em Belém, na casa do pão, como a palavra significa, as profecias de Isaías. E nascendo na cidade de Davi, haveria Jesus de documentar de que o seu nascimento era uma expressão da misericórdia divina que havia predito que ele adviria, ele viria ter conosco. O seu nascimento é portentoso, porque ele o faz de forma improvisada, porque seus pais não encontraram um lugar acolhedor numa época de recenseamento para poder experimentar um bom parto. Foi de improviso em Belém que José com Maria deram ensejo a que Jesus pudesse vir ao mundo.
as hospedarias abarrotadas não conseguiriam, de modo algum, à época, acolhê-lo. E é nessa circunstância que está cifrada o símbolo do seu renascimento, ou do seu nascimento, como uma expressão de humildade, que é a virtude, segundo o Espírito Emmanuel, que abre as portas das outras virtudes. O Rei Solar, o espírito governante do nosso planeta, que faz parte da equipe de espíritos puros que cuidam da vida planetária aqui do nosso orbe e dos outros planetas conjuntos, fazem com que nós possamos refletir de que a autoridade máxima a quem Deus delegou para cuidar da Terra, que foi Jesus, nascesse num espaço colocado como alimento para os animais, significando de que ele efetivamente era o pão da vida para os homens. A humildade, nascendo escravo, já que, na época, os judeus eram escravos dos romanos, e, de improviso, num espaço entre os animais, segundo o espírito André Luiz, dando um toque de beleza e encanto em todos os reinos da natureza. Visitado que foi por aqueles que ouviram a milícia celestial dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E depois, na sequência, aqueles que vinham, os reis magos, para fazer a homenagem ao homem que tinha nascido anunciado dentro dos estudos que eles faziam na época. O Sermão do Monte é, sem sombra de dúvida, a caminhada que Jesus fez quando nos convida ao exercício do amor, humildade, do amor, brandura, do amor, justiça, do amor, misericórdia, do amor, pacificação, do amor, sacrifício, renúncia, devotamento. É ali que Jesus nos ensina a orar. É lá que ele estabelece o código para a convivência humana razoável na construção do bem, do belo e do justo. O Sermão do Monte fala da vida de Jesus. E viver é mais importante do que morrer. Morrer é fácil, mas viver e viver o bem, bem viver, é o desafio do homem de todos os tempos. Jesus se sobrepôs a todos os tempos, posto que dividiu o seu tempo antes e depois dele com o seu nascimento, pela qualidade da vivência com que ele estabeleceu na Terra. O Sermão do Monte, portanto, é a história de alguém que é capaz de poder estabelecer uma convivência e demonstrar para o homem na Terra que é possível, como humano, sermos divinos. De que é possível, como humano, resgatarmos o sagrado que nos habita. De que é possível lidar com todas as classes sociais, com todos os gêneros de manifestação do comportamento humano. De que é possível lidar com os oprimidos e os opressores. De que é possível levar uma mensagem divina àqueles que são considerados inclusos na sociedade e aqueles que são considerados marginais da sociedade. O Sermão do Monte, portanto, portanto, a vitória do bem sobre o mal, do amor sobre o ódio, da brandura sobre a violência, da justiça sobre a impiedade. É a figura de Jesus, portanto, no Sermão do Monte, altaneira e bela, até hoje como uma grande canção inesquecível que celebra a vivência de um homem inigualável ao longo da história, que antes e depois dele ninguém pôde se lhe equiparar. A crucificação é a decorrência de alguém que vive de conformidade com uma ideologia de fraternidade, de solidariedade, de cumplicidade no bem, que leva inevitavelmente a uma revolução. E esta revolução, na transformação dos códigos de justiça e de amor, enseja de que a sociedade tente
de algum modo, silenciar-lhe a voz, os passos, os gestos, a palavra. E assim fizeram com Jesus. Assassinaram-no. E ele, nada obstante ser o homem, amor, devolveu para a humanidade, com seu sacrifício, a mensagem de que muitas vezes, para levar uma missão a termo, até o fim, portanto, deve-se lograr experimentar, no campo do seu exercício, o sacrifício máximo da própria vida física. Pensavam que, matando Jesus, matariam a ideologia de amor. Mas o que marca a vitória do amor é a celebração pós-morte, porque Jesus não morreu. Assassinaram o corpo, mas não mataram o espírito. E ele ressurge 3 dias depois, dando sentido à vida existencial. Porque se a morte fosse o fim, de nada valeria viver, superar os desafios. Mas Jesus, ao voltar, compõe uma história que agora enfeixa em toda uma combinação harmônica. A predição, a manjedoura, o seu processo de vivência, a crucificação como a finalização de uma vida física em doação plena e depois o ressurgimento mostrando que quem vive o bem não teme a morte e de que a morte é um espaço, um portal que se abre para aquele que, em vivendo a fraternidade, não tem o que temer das sombras escuras e enigmáticas da parada cerebral e da parada de funcionamento do coração. Após a morte do corpo, até o corpo ficou enigmático para aqueles que tentaram sepultá-lo numa cova recém-aberta. E ele reemerge mais belo, mais fulgurante, mais deslumbrante, para demonstrar a vitória de Deus sobre a má vontade dos homens. De que sempre se sobrepõe a vontade divina à nossa timidez em fazer o bem ou a nossa rebeldia em assimilar a bondade. De que sempre é necessário considerar de que devemos levar a justiça a termo até da finalização da vida física, mas não transigir com a corrupção, nem como corruptores, nem como corrompidos. Jesus é essa figura máscula que se coloca na terra, olhada de cima ou na sua abrangência, como sendo a história de um homem que não tem pedaços, é um conjunto inteiro. Não há como destacar de que ali a manjedoura é mais do que o monte, de que o monte é mais do que a cruz, ou, reciprocamente, a cruz é mais do que o monte mais do que a manjedoura. Absolutamente. Porque tudo é um encadeamento. É, na verdade, pérolas que compõem um colar, que se tirarmos uma, parece que fica faltando algo. Mas não só essa expressão na vida física, o que vem antes dela no planejamento espiritual e o que se segue como consequência inevitável é para nós, a vida de Jesus, o exemplo máximo de que quando estamos investidos dessa compreensão que o cristianismo nos oferece com tanta abrangência, de que podemos, portanto, considerar de que a nossa existência tem um planejamento, tem um nascimento correspondente a esse planejamento, tem um monte a ser subido, seguido, no exercício incansável das virtudes que precisamos acumular, desenvolver, ampliar, e tem uma desencarnação inevitável que deve se operar como sendo o epílogo de uma história vitoriosa a que todos somos convidados a ter. E, portanto, depois da desencarnação, a vitória do espírito imortal, que saindo do corpo demonstra de que a vida não se coloca como a antítese da morte, de que viver é uma atitude contínua, de que vida
não encontra contraposição de que morte tem a ver com renascimento, mas não tem a ver, portanto, com o silenciamento da existência do espírito imortal. Olhar para Jesus desse lugar faz-nos, em qualquer tempo do nosso calendário, homenagearmos esse homem tradicionalmente desconhecido, nada obstante seja o mais publicado na Terra, mas desconhecido, ali nos escaninhos das suas atitudes, posto que, na relação com Jesus, nós ficamos mais apegados aos cultos externos, ficamos mais apegados aos chavões, ficamos mais apegados às estruturas de manifestação exterior de uma religiosidade sem espiritualidade do que propriamente mergulhar no espírito do cristianismo, para fazer dele uma filosofia de vida, um jeito de ser na Terra, uma relação com o divino indissociável na caminhada nossa para a vitória sobre nós mesmos. Olhar para Jesus nessa integridade, nessa inteireza, nessa globalidade, nessa amplitude, é podermos ver a história de um espírito que reflete a divindade, de tal modo, com tamanha lucidez e transparência, que até hoje a humanidade ainda confunde Jesus como sendo Deus. Nada obstante fosse seu filho, como somos, um filho mais maduro, que fez a sua evolução no outro planeta e não na Terra, e que cuida-nos da nossa morada, do planeta azul, para que possamos nós outros fazermos aquilo que ele já fez, a evolução, e podermos nos purificar dia após dia, vivendo o bem, a bondade, a beleza, a justiça, a verdade, a ternura no nosso cotidiano. A proposta de Jesus, portanto, em dezembro, é podermos não só nos determos no nascimento, mas extrapolarmos para vê-lo na sua inteireza, a fim de que Jesus, conosco, tenha uma relação indissociável de grandeza e que possa nos estimular a podermos não só reduzirmos a uma experiência de cristianismo no mês, mas para transformá-lo num jeito de viver ao longo de todo o calendário humano de um ano. Alberto Almeida, hoje conversando com a gente aqui, né? E trazendo esse tema tão bonito, né? Aqui, o que te chama mais atenção? A manjedoura, o monte ou a cruz? Deixa eu comentar com você que está aqui nos acompanhando. Você que está nos acompanhando e ouvindo aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, transmissão para você está normal, está acompanhando tudo. Muito obrigado. Agora, você que está aí acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, a gente está com a nossa transmissão, a transmissão aqui da FEL, está com algum problema, então a Graça que está aí querendo transmitir, ela tentou transmitir por um canal ali, transmitiu alguns minutos, o pessoal estava reclamando do som, que não estava com qualidade, então ela também teve que derrubar ali a transmissão, mas vamos lá, vamos seguindo aqui então com o nosso programa, e depois a gente vai estar verificando aqui essa possibilidade de ter algum canal que a gente possa retransmitir também pelo YouTube, pelo Face, depois a gente verifica essa possibilidade, e pelo você que nos acompanha aqui pela Rádio Boa Nova, vai nos acompanhando. Algumas questões já colocadas aqui, Alberto Almeida, e primeiro, obrigado, hein, a você que nos acompanha. O Luiz Franco Lima, de Goiânia. Alberto Almeida, meu lindo, o monte sempre me chamou a atenção, né? E no momento do Pai Nosso, à beira do mar da Galileia, eu me transporto. Abraços, querido. Muita luz. Aí o Luiz Franco Lima, de Goiânia, Alberto Almeida. Efetivamente, o Pai Nosso é uma das expressões que compõem o Sermão da Montanha, que são alguns capítulos ali em Mateus. E o Pai Nosso é esse momento fulgurante que evocou o diálogo de Jesus com Deus, nos ensinando
a como conversar com o divino. O curioso é que Jesus não nos repetiu nenhuma outra vez o Pai Nosso. Ele fez uma vez. Talvez querendo nos ensinar de que o diálogo que se faz com Deus, ele é sempre inédito, sempre singular. Não se repete em Jesus, em nenhum momento, a mesma fala. Porque quando telefonamos para alguém, por exemplo, nós não repetimos a mesma fala com esse alguém. Nós saudamos esse alguém e o diálogo corre por conta do conteúdo daquele momento, demandado por nós ou demandado pelo outro. Assim deve ser o nosso diálogo com Deus, nesse interfone através do qual o nosso coração fala com o coração da divindade. O conteúdo que deve emergir é daquele momento. Então, o Pai Nosso não é, de modo algum, uma oração que deveria ficar como amuleto, mas sim como um protótipo de oração, de diálogo, onde Allan Kardec tem a oportunidade de fazer uma análise dessa construção desse diálogo para nos ensinar o que Jesus propôs nesse diálogo com Deus. Mas Allan Kardec não diz que deveríamos fazer a oração do Pai Nosso repetidas vezes, porque era a repetição que nos faria conectar com o divino. Não. Ele simplesmente demonstra, categoricamente, cada frase, cada palavra de Jesus tem um sentido naquele momento, nos ensinando, portanto, que em toda oração que fazemos, tudo que dizemos tem um sentido naquele momento, deve ter um sentido. Não é uma reprodução maquinal. Minha mãe fazia, por exemplo, repetições de orações em latim, mas ela não sabia falar latim. Então ficava uma fala sem sentido. Quando ela conheceu o Espiritismo, ela pôde, portanto, mudar a forma de diálogo com o divino e fazer uma oração na língua que ela conhece, traduzindo o seu pensamento nas falas que ela poderia materializar em diálogos que eram sempre únicos. Não havia repetição. Então, nós devemos considerar que Jesus fez inúmeras orações. Quando ele está, por exemplo, no topo da cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma oração. E os espíritos vêm e categorizam de que a oração que Jesus nos ofereceu nos seus diversos momentos demonstra que a nossa relação com Deus deve ser sempre de um diálogo inédito. Nada que não possamos usar o Pai Nosso como uma âncora, podemos fazê-lo. E ao fazê-lo, no entanto, nós colocamos o nosso coração naquele dia dentro do Pai Nosso. Então, quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus, mas que talvez ainda não tenha conseguido penetrar o meu coração, ou que ainda não penetrou no coração da humanidade inteira, que seja feita a tua vontade. Nada obstante, a minha ainda quer se impor sobre a tua. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um Pai Nosso, dizendo daquilo que eu estou sentindo nesse momento. E uso o Pai Nosso como uma âncora, através da qual eu vou me colocando dentro dele do meu jeito, da minha maneira, agora. Porque se eu fizer o Pai Nosso logo mais, à noite, ou mais tarde, eu o farei de uma outra forma, usando o Pai Nosso como uma âncora. Eu estou dizendo isso para que, na visão espírita, o diálogo, que é uma oração, é uma comunicação com a divindade através do pensamento, através da qual a gente pede, agradece ou reconhece a divindade louvando, e sempre de uma forma autêntica, inusitada e própria daquele momento. Não há no Espiritismo repetições. Nós não conseguimos que Deus nos atenda porque a gente orou muito, porque Jesus mesmo haveria de dizer, não é pela multiplicidade de palavras que sereis ouvidos. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai em silêncio. Ora a teu Pai em silêncio, porque Ele já sabe das tuas necessidades antes que lhe os peçais. Então, a nossa oração é uma possibilidade de nos abrirmos ao divino, que tudo sabe, porque é onisciente,
e onipresente e pode nos atender às nossas necessidades e o atenderá de uma forma mais intensa quando nós sintonizarmos com ele. Então, a oração é uma abertura que se faz para a conexão com o divino, que, sabendo de tudo que sou, que tenho, que mereço, que preciso, vai me atender de conformidade com a sua sabedoria inquestionável e sempre perfeita. Então, essa proposição da oração que o Espiritismo nos ensina e que, inspirado em Jesus, nos dá essa maleabilidade, essa flexibilidade de orarmos a Deus, de brigarmos com o divino. Eu tinha uma amiga que dizia assim, não, eu chamo a Deus e enquadro ele, digo, o senhor não pode fazer isso comigo, o senhor tem que me respeitar, eu sou sua filha. E depois ela dizia isso, depois ria. Ela dizia, eu dou uma bronca em Deus. É lógico, como faz um filho em relação ao pai, que quer brincar com uma faca, e pede para o pai que ele quer brincar com a faca, e o pai ri e não dá a faca para o filho, porque a faca vai machucá-lo. Ele não tem ainda consciência para usar uma faca. O pai não vai, de modo algum, se aborrecer e castigar o filho, porque o filho está fazendo uma análise de, com 5 anos, querendo brincar com a faca, e o pai está lhe negando a faca. Por mais que o filho enquadre, o pai sorrirá, entenderá a imaturidade do filho e fará o atendimento que esteja de conformidade com a sua necessidade. Assim é Deus. Nós podemos brigar com Deus e depois dizer a Deus, você até me entende aí porque eu estou brigando com o Senhor, porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Me ajuda a entender. Isso é uma oração bela, sagrada, porque é sincera. É o filho se abrindo para conversar com o pai. Então, compreendamos de que o Pai Nosso, feito por Jesus, é uma das orações que Jesus nos fez para nos ensinar a relacionarmos-nos com o divino, tirando o melhor proveito desse diálogo. Mas, de modo algum, é algo que deva se constituir num ritual. Para as doutrinas que assim acham conveniente, tudo bem. Ou que usam o Pai Nosso como um mantra, tudo bem também. Mas para nós espiritistas, nós temos que usar o Pai Nosso, quando muito, como uma âncora, onde a gente se coloque naquela circunstância, do nosso jeito, para que a nossa oração seja, de fato, uma oração verdadeira e autêntica daquele momento. Alberto Almeida, agora trazer a participação do Paraguaçu Silva Dias. Alberto Almeida, por que temos tanta dificuldade de fazer esse Cristo renascer em nós enquanto reencarnado? Sabe, Alberto Almeida, eu luto todos os dias para fazer esse Cristo viver em mim. Alberto Almeida. Então, o renascimento de Jesus não é uma ocorrência circunstancial. É um processo. Jesus não nasce subitamente na nossa alma. É como um sol que vai clareando aos poucos. É como uma semente que germina, vai rompendo a casca da semente e vai botando ali os seus grelos a pouco e pouco. Ela não se transforma logo numa árvore frondosa com seus frutos. Quando vemos Paulo de Tarso, por exemplo, encontrar Jesus às proximidades de Damasco, em pleno deserto, quando aquela luz se diferenciando da luz solar, a pino que estava, e o faz enceguecer-se e cair do animal no chão de joelhos, ali foi apenas o começo. Porque Paulo, ao cair, ainda Saulo, diz, Senhor, o que tu queres que eu faça? E Jesus haveria de dizer para eles, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é resistir contra os estímulos, os aguilhões. E Paulo diz, o que tu queres que eu faça? E Jesus diz, vai, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. A trajetória de Paulo entrando na cidade de Damasco é apenas o início de um longo processo que deveria culminar com a sua decapitação no corpo, saindo o seu espírito do corpo, na construção de uma vida de um cristão
das mais altas hierarquias que podemos imaginar na sua evolução, concluindo uma encarnação. É, portanto, toda uma trajetória. Ele entra em Damasco, vai encontrar Ananias, que vai curá-lo porque ele ficou cego. Depois ele vai começar a enfrentar situações variadas. Passa 3 anos no deserto meditando, lendo as Escrituras. Depois volta para a sua cidade, passa mais 3 anos na sua cidade, experimentando as agruras de um lar que não compreendia, de um pai que não lhe compreendia. E depois de 6 anos, ele começa, então, a sua trajetória de divulgação do cristianismo, indo para Jerusalém, também sem ser aceito, porque ele era o ex-perseguidor dos cristãos. Havia um certo cautela ou ressentimento por parte dos cristãos da época em acolhê-lo no grupo. E ele, no entanto, vai vencendo o desafio e, de tal modo, ele vai construindo o cristianismo dentro dele e se tornando cristão autêntico, ou seja, permitindo que Jesus pudesse nascer nele, a tal ponto de dizer mais tarde, depois de um longo tempo de trabalho, de lida, ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Ou então, dizer em Jerusalém, diante da possibilidade de ser linchado, dizer para aqueles que estavam na posição agora de opositores do cristianismo, e ele como cristão, escarrai-me, cuspi-me em mim, açoitai-me, porque eu já construí um santuário, intangível às vossas mãos, no qual Jesus há de reinar para sempre. Era, portanto, esse homem que nos dá aqui exemplo como referência de que o nascimento de Jesus é um processo. Ele não se iluminou quando Jesus apareceu para ele em luz no deserto. Ele se iluminou fazendo a sua caminhada dia após dia, ano após ano. É assim que se dá o nascimento de Jesus em nós. Nessa luta diária que você, Paraguaçu, faz, você está fazendo emergir o Cristo interno dia após dia. Nessa luta, que é uma luta diária, porque ser cristão é deixar com que o homem novo vença o homem velho nesse embate diuturno. E é isso que você está fazendo. Então, eu gostaria de discordar de você e dizer de que Jesus não vai nascer. Ele está em pleno desenvolvimento dentro de você. Você está acompanhando Diálogos do Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida, hoje chamando aqui, né, fazendo a sua reflexão, o que te chama mais atenção? A manjedoura, o monte ou a cruz? Vamos prosseguir com Alberto Almeida aí, para o destaque e a mensagem final. Alberto Almeida. Então, caros amigos, quando nós conseguimos entrever a figura de Jesus em dezembro, devemos recordar de que a deusa pagã, aonde se tributava as melhores homenagens no dia 25, que era o dia de solstício de inverno em Roma, era, portanto, a noite mais longa do ano. Era para que, considerado na época, chamado o Dia do Sol Invencível, as homenagens eram feitas para que o sol vencesse a escuridão. Então, a fim de que o inverno cedesse, a escuridão cedesse, e então advisse a claridade, e, portanto, em seguida, a primavera, o verão, e a colheita pudesse se estabelecer correspondentemente. Figurativamente falando, Jesus é esse sol invencível, que na escuridão desses dias que passamos na Terra, no Brasil, nas nossas vidas, no mundo, possamos compreender de que Jesus é esse sol invencível, e por mais que escuro possa aparecer o nosso planeta hoje, ameaçado pela uma terceira guerra mundial,
experimentando conflitos beligerantes de todas as ordens. Assassinatos, suicídios, homicídios, tramas, máfia, corrupções, ideologias escravizantes, manifestações fanáticas no campo da religião, no campo da política, no campo da ciência, no campo das relações humanas. Esses dias que às vezes nos trazem notícias tão difíceis, porque o fanatismo, o fundamentalismo de qualquer área nunca é bom e escurece a sociedade, faz-se cinza, ameaçando a alegria, a esperança, o otimismo. É nesses dias que está a nossa devoção à figura excelsa de Jesus, considerando que ele é o sol invencível. Ninguém consegue deter o sol. Ninguém. Por mais longa que seja a noite, o solstício de inverno, o sol emerge no outro dia. A claridade rompe e vai vencendo as trevas aos poucos e consegue se sobrepor a ela. Jesus é esse sol invencível que vai vencendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, e vai vencendo, portanto, esse mundo cinza que se colocou no planeta agora, ameaçando com a guerra, a beligerância, as vidas humanas, precarizando a qualidade de vida, oprimindo mulheres, crianças, minorias. Esse mundo onde o poder fica, às vezes, só guindado à manifestação do mando e, aqui e acolá, oprimindo, deixando as pessoas experimentando as dores da opressão, da submissão servil, da escravização. O sol invencível é a figura de Jesus que nos conclama neste Natal a podermos valorizar na manjedoura a possibilidade de transformação. O dia 25, considerado, portanto, a noite mais longa do ano, deverá ser, agora, no mundo, a oportunidade do renascimento de Jesus, através do recriamento de ideologias fraternais, de olhares aonde a religião possa cumprir o seu dever, aonde a ciência não fique a serviço do poder, mas dos homens, e aonde o poder não fique a serviço da opressão, e sim da pureza, aonde as relações familiares possam ser recriadas, focadas no bem e na solidariedade entre os seus membros, e aonde a cidadania é mais do que atendimento aos direitos, é igualmente podermos viver a bondade, a fraternidade na via pública, aonde estamos, com quem estamos, nas circunstâncias em que estamos. É esse mundo para o qual a celebração do Natal hoje se nos move na expectativa de que possamos fazer parte dessa corte de cristãos, de homens de bem na terra, cristãos ou não cristãos, que deveremos estar alinhados com o divino para participarmos da revolução da fraternidade do bem, sem deixarmos vítimas. E se tivermos que ser vítimas, sejamos, mas de que a fraternidade se sobreponha aos nossos interesses egóicos, egoístas, ególatras, deixando com que Deus possa vitoriar na terra. O que te chama mais a atenção? A manjedoura, o monte ou a cruz? A reflexão de hoje de Alberto Almeida em mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Estaremos juntos de volta na próxima semana com mais um programa. Feliz Natal desde já a todos. Obrigado, Alberto Almeida. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, gente. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.